As motos dividem o pouco espaço das vias com outros veículos bem maiores. Numa colisão, quase sempre levam a pior. Mas se você pensa que quem mais sofre esses acidentes são os motoboys ou motofretistas, aqueles que usam a moto como fonte de sustento para fazer entregas diárias, está enganado. Outro perfil de usuário de moto começou a chamar a atenção nas estatísticas de acidentes. São motociclistas, pessoas que não trabalham com a moto diretamente, mas usam esse tipo de veículo para se deslocar pela cidade. Quem são essas pessoas? Pessoas que vão para o trabalho? São pessoas, basicamente, pessoas que estão se locomovendo para um trabalho, para alguma atividade. Então, em geral, não é lazer, como às vezes pode se esperar. O médico Marcelo usa moto todos os dias. Ao lado de uma equipe de profissionais especializada em trânsito e atendimentos de emergência, ele coordenou uma pesquisa sobre o perfil dos usuários de motos. Realizado em São Paulo, o estudo aponta que 23% dos usuários que se envolvem em acidentes são motoboys ou motofretistas. Já a grande maioria, 77%, são motociclistas, gente que não trabalha diretamente com o veículo. Os motoboys ficam em média 8 horas por dia em cima da moto. Os motociclistas menos, cerca de 2 horas. Mas por que então esse grupo sofre mais acidentes? Segundo os pesquisadores, é porque os motociclistas são menos experientes. Motoboy, motofretista, é um indivíduo que está habituado com o trânsito, com todas as nuances do trânsito. Talvez aquele que usa a moto só para transporte, vamos dizer que ele é uma presa mais fácil, né, em termos de análise de riscos que ele corre dentro de um trânsito. Pelas ruas, os motoboys concordam. A gente que é motofretista, a gente faz curso e tudo mais, então isso aí facilita a nossa situação de pilotar, né? Nós é mais experiente, eu acho que conforme você vai passando os anos, você vai aprendendo. Especialista em engenharia de trânsito, João Otaviano também afirma que os perfis são muito bem definidos. O tipo de tombo do motofretista e do motociclista é diferente. A circunstância, digo, a dinâmica do acidente. O motociclista às vezes cai numa bobagem. Foi justamente o que aconteceu com a estudante Stephanie. Ela conseguiu a habilitação para pilotar motos há pouco tempo e ainda não se sente totalmente segura. Moto é uma coisa, é perigoso em si, mas facilita algumas coisas. Falta de experiência e atenção fizeram ela se chocar contra um ônibus há 2 semanas. E aí quando eu vi que eu estava na subida, quando eu vi eu não consegui sair dele mais. E aí eu bati na lateral do ônibus. Depois de sofrer uma fratura grave na perna esquerda, ela se prepara para uma cirurgia no joelho. Colisões laterais, como a que atingiu Stephanie, correspondem a 48% do total dos tipos de batidas com motos. É tudo lição, eu acho, na vida da gente. Mais atenção da próxima vez. Muita mais atenção. Só no ano passado foram mais de 19 mil acidentes com vítimas em São Paulo, segundo a empresa que gerencia o tráfego na cidade. Desse total, metade envolveu usuários de moto. O maior problema? O motociclista que muitas vezes é afoito, ele quer disputar o espaço com o automóvel, ele não deve fazer isso, né? Ele anda em alta velocidade no corredor, o corredor tem que andar em baixa velocidade. O chamado corredor é aquele espaço entre as filas de carros numa via. Acho difícil alguém definir o que é o corredor. Hoje não existe nenhuma definição sobre velocidade no corredor, manobras que você possa fazer no corredor. Então, vamos dizer que é um vácuo que existe. Vácuo que ainda não foi preenchido pelas leis de trânsito. É a tal discussão, por que não põe uma faixa exclusiva de moto à esquerda? Ele, para entrar na faixa da esquerda, ele tem que cruzar a via toda. Para ele sair, ele também vai cruzar a via toda. Então, também é uma situação absolutamente difícil.
O uso indevido do corredor e a troca de faixas sem sinalização são as principais causas de acidente entre carros e motos. E o especialista ainda aponta outro problema cada vez mais comum. Eu defendo que o indivíduo que fala no celular, ele deveria também ser tão criminalizado quanto aquele que bebe e dirige. Não tem cabimento hoje um motorista utilizar o celular quando eu estiver dirigindo. Não tem cabimento. Uma colisão com um automóvel tirou a vida de Matias Gurbanov em janeiro de 2014. Os pais, Bernardo e Graciela, não se conformam até hoje. E aí parou o mundo, né, para nós. Não conseguia respirar direito. Durante meses fiquei tentando respirar, porque acabou tudo, destruiu por dentro. A família veio da Argentina. Matias nasceu no Brasil, era professor de espanhol e usava a moto para se locomover entre as aulas. Tinha habilitação em dia. Nunca tinha tido um acidente a bordo da moto. Era extremamente cuidadoso e extremamente atento às possíveis ocorrências que pudesse enfrentar no trânsito. Matias estava voltando para casa. Era aniversário da mãe. De repente, um carro veio pela contramão, ignorou a placa de conversão proibida e atingiu a moto do jovem de frente. Meu filho, pela inércia, bateu contra o vidro da frente da perua, no lado do motorista, afundou o vidro e morreu instantaneamente. Caiu morto ao lado da perua. O condutor não teve a habilitação cassada. Segue a vida normalmente. A família de Matias ainda luta na justiça. Não tem preço ter perdido isso. Perdemos muito todos. A vida perdeu. O acidente de Matias aconteceu no final da noite, período em que os índices de acidente aumentam. A maioria acontece aos finais de semana, durante a noite e madrugada. Se pilotar nesses períodos é imprescindível, é importante seguir algumas regras básicas. Se ele vai trafegar muito à noite, ele tem que ter o cuidado de zelar muito pela parte elétrica, ter certeza que está a lanterna, os piscas, luz de freio, está tudo funcionando, né? E usar roupa refletiva. Chama a atenção também o número alto de acidentes nos horários de pico durante a semana. O terreno propício para as infrações, é um trânsito parado, a pessoa quer tomar medidas fora do convencional para tentar se safar do trânsito. Então, em geral, segue esse curso, começo da manhã, final da tarde, mais ou menos. Há 5 anos, Márcia deixou o carro para trás e apostou na moto. A escolha se deu por pura praticidade. Depois que comprou a moto, a Márcia economizou bastante tempo para ir para o trabalho e voltar para casa. Antes, ela levava cerca de 1h30. Agora, com a moto, não gasta mais de 25 minutos para fazer o mesmo trajeto. Uma mudança também econômica. Com um tanque de combustível dessa moto, eu ando 15 dias. Quanto que o valor que eu encho o tanque dessa moto, uma ida e vinda do trabalho não é o suficiente de carro. São cerca de 30 quilômetros para ir de casa ao trabalho, todos os dias. E claro, acidentes já aconteceram. E a pessoa me pegou na traseira da moto, eu caí e me rendeu 2 pinos no dedo. Aos poucos, a experiência ajudou Márcia a se tornar uma motociclista mais confiante. A gente observa a roda do carro. Então, se você está no corredor, você vê um pequeno movimento da roda, eu já diminuo. Outro cuidado que Márcia segue direitinho. Sempre usa o traje de proteção, com jaqueta, luvas e capacete. Para este especialista,
tem como ficar ainda mais protegido. Eu uso protetor de coluna, eu uso essa joelheira. Calçado sempre acima do tornozelo. Parece exagero, mas quem sofreu o acidente sabe. Todo cuidado é pouco. É essencial o motociclista pode ir na padaria da esquina, ele tem que andar equipado. Uma coisa é consenso. Para evitar cenas como essas, a postura de pilotos de moto e motoristas precisa mudar. Se a atitude do condutor, tanto da moto quanto do automóvel, não for uma atitude de respeito, se essa atitude não for uma atitude de respeito, for uma atitude de disputa, você vai ter tragédias. É essa atitude que as pessoas precisam desenvolver. O agressor e a vítima de uma agressão.